Isso que eu vou relatar agora aconteceu na madrugada de Corpus Christi. Sou gaúcha, da cidade de Taquara, tenho 51 anos e meu filho, que acompanha o seu canal, aliás, foi através dele que conheci há um ano atrás teus relatos, sempre me dizia: mãe, tu tem histórias tão estranhas, por que não envia para o canal? Isso que eu vou relatar aconteceu no feriado de Corpus Christi de 2016. Era uma noite muito fria aqui no Rio Grande do Sul e, para variar, fui dormir tarde, já que no outro dia era feriado. Meu filho já tinha ido dormir e eu resolvi tomar um banho e fiquei com a porta aberta e o box também aberto, porque não gosto de ficar fechado no banheiro, e como ele já tinha ido dormir, não havia problema. Eram umas 3 horas da madrugada. Eu notei, desde que estava no banho, que a minha gatinha estava na frente da mesa da sala, olhando fixamente por baixo, como se estivesse preparando o bote em alguma coisa. Pensei que pudesse ser um bichinho, mas ela só ficava acompanhando com o olhar, naquela posição. Quando eu saí do banho e estava me secando, bem na direção em que a gatinha estava, tem a porta de ferro que vai para a área da frente. E pela soleira da porta, eu ouvi nitidamente um rosnado, como se um animal estivesse ali, farejando no vão debaixo da porta. Me assustou quando eu vi que na hora que eu vi, a gata também virou rapidamente a cabeça para a porta da rua. Ela também ouviu. Ao lado desta porta tem uma janela de 2 metros por 2 metros, basculante, mas com vidro jateado, ou seja, não dá para ver nem de fora e nem de dentro, se houvesse alguém ali. Eu corri na janela basculante e abri, pensando que deveria ter um cão no meu quintal. E eu tinha 2 gatinhos que dormiam na área de serviço, se bem que eu, no fundo, sabia que não tinha. Minha casa é toda cercada de tela, com um portão de ferro na frente de quase 3 metros de altura. Claro que foi loucura abrir a janela daquele jeito, aquela hora da madrugada, mas como disse, nem me passou pela cabeça ser uma pessoa, no caso um assaltante, pelo rosnado que eu havia ouvido. Claro que não vi nada no pátio, e ainda fiquei mais assustado ainda, pois eu não levei nem 5 segundos entre o rosnar e o abrir a janela. Se houvesse algo ali, um animal, com certeza teria que correr e faria barulho no pátio, mas não. Nenhum bicho corre tão rápido e some sem barulho ou rastro. Outra coisa que me chamou a atenção nesta madrugada, que foi muito fria, era que os cães da vizinhança estavam latindo muito mesmo. Inclusive um de uma casa atrás da minha, separada por um muro muito alto. Ele latia contra o muro, como se houvesse algo mesmo no meu pátio. Enquanto eu tomava banho, ouvia os cães, um casal de cães, 2 casas depois da minha, que tomam conta do pátio de um senhor, também latindo, desesperados e uivando muito. Não tinha lua e não tinha motivo para eles latirem daquele jeito. Enfim, aconteceu, foi verídico e o susto foi grande. Passei muito tempo sem ficar nas madrugadas sozinha, por medo de acontecer de novo. Não sei o que era, mas não era algo deste mundo. Parabéns pelo canal. Galera, vamos a um segundo relato. A mesma pessoa que contou esse primeiro enviou esse outro relato. Chama-se A Casa Nova. Quando mudamos para esta casa, foi no começo dos anos 90. Na época, limpamos a casa por uma semana. Para vocês terem ideia, tem uma banheira bem grande de mármore, e a mesma estava até a borda de pó e sujeira que caía do forro. Fazia mais de 10 anos que ninguém morava aqui. O pátio meu pai carpiu por uma semana, pois o mato era alto. Era quase como abrir caminho no pátio, porque não se passava lá para cima com a altura do mato e ervas daninhas. Aconteceu muita coisa aqui nos primeiros anos, e como eu digo, todos tiveram que se adaptar,
nós e quem já habitava aqui. Parece doideira, mas não é. É como eu vejo hoje as situações que aconteceram. Quando, após toda a faxina, nós mudamos e eu escolhi um quarto na frente e minha irmã menor, que na época com 15 anos, escolheu um quartinho que ficava na frente do meu, subindo uma escada de madeira de uns 9 degraus. Era tipo um quarto de um segundo andar, com um teto mais baixo. Era muito comum, nos primeiros meses, eu acordar com a sensação de que tinha pessoas conversando baixinho ao redor da minha cama. Nas primeiras vezes, achava que era sonho. Então, esticava a mão e acendia a luz, que ficava logo acima. Aqueles interruptores antigos. Depois, por várias vezes, levantei e abri minha janela, que abria direto para a calçada e ficava a uns 2 metros acima da calçada, porque achava que de repente tinha alguém conversando bem embaixo dela, na rua mesmo, mas nunca tinha ninguém. Engraçado que eu não tinha medo. Eu era bem jovem, 18 ou 19 anos, sei lá. Deixava passar. Outra coisa que me aconteceu, e isso foi bem real, foi uma noite que eu acordei com a sensação nítida que tinha algo caminhando nas minhas costas. E eu falo caminhando, pois não tem como explicar a sensação. Eu gostava de dormir de bruços, e nesta vez a impressão é que algo pequeno caminhava nas minhas costas mesmo. Desta vez eu meio que me assustei sim, e dormi com a luz acesa. Como faz muito tempo isso, mais de 30 anos, eu vejo hoje com um certo distanciamento da situação, mas na época foi bem assustador. Eu tenho uma amiga que agora faz tempo que não nos encontramos para conversar, que era ligada em kardecismo e não gostava de vir aqui. Ela dizia que a casa era muito pesada. Isso nos primeiros anos. Logo que nós mudamos, ela nem dormia aqui, se conseguisse voltar para a casa dela, porque na época a gente saía para as festas e fatalmente às vezes dormiam amigas aqui. Na volta, ou eu dormia na casa de alguma delas. Voltando a minha irmã, ela escolheu este quartinho, e na época, meu ex-cunhado, eles namoravam desde que ela tinha 13 anos e ficaram juntos até 2014. Dormia já aqui. Meu pai é bem moderninho, apesar da idade, quase 84 anos hoje. Minha mãe é mais crítica, mas é aceitável. Ela ficou neste quarto, em cima da escada, bem na frente ao meu, por 2 meses. Um dia, ela simplesmente chegou da escola no meio do dia com meu ex-cunhado e um primo dele e começaram a baixar os móveis pela escada, e ela escolheu um quarto que ficava depois do meu. Então conversamos, perguntei o que houve e ela me disse que ouvia de madrugada, por várias vezes, passos na escada, como se alguém estivesse subindo. A porta do quarto amanhecia entreaberta, quando ela tinha certeza de que tinha fechado. Era quando, segundo ela, perguntava se meu ex-cunhado tinha ido no banheiro na madrugada e deixava a porta entreaberta. Mas o que a deixou estarrecida tinha acontecido na época, nas 2 últimas semanas. Ela tinha um aparelho de som, daqueles antigos, que era toca-fitas. Ela gostava de ouvir música e depois de uma determinada hora, claro, eles desligavam o aparelho de som para dormir. Mas naquelas semanas, por umas 4 vezes, o aparelho amanheceu ligado, bem baixinho, em uma rádio AM, coisa que ela nunca ouvia. Me perguntou se eu não lembrava das vezes que ela me acordou de madrugada para perguntar se eu tinha subido as escadas para assustar eles. Claro que eu lembrava, ficava pé da vida com ela, mas não dava importância, porque achava que era bobagem dela. Depois que ela se mudou para o outro quarto, aconteceu um fato que fez com que ela nunca mais fosse me chamar no meu. E hoje a gente ri, mas na época foi bem aterrorizante. Eu, como toda jovem, como uma irmã mais nova e enxerida, costumava ir para o meu quarto e trancar a porta.
Certa noite, ela bateu e me pediu algo, não lembro o que, e eu demorei um pouco a abrir a porta, e quando abri, cadê a guria? Olhei para o corredor e lá no final da casa, nossa casa é daquelas antigas, que era construída em formato de corredor, e se eu olho por ele, vejo até o final, na última sala. Lá estava ela, gritando, vem pra cá. Ela jura que enquanto esperava de costas para a escada do antigo quarto e eu abrir a porta, algo a chamou pelo nome, nitidamente, como se estivesse bem atrás dela. Isso já me aconteceu também, algumas vezes. Em Triunfo, na casa do meu falecido avô, onde moramos por 2 anos. Quando isso aconteceu, foi que nosso pai nos contou um fato que escondeu para não nos assustar. O pai do antigo dono da casa se enforcou nesta escada. Ele tinha câncer e na época a única coisa que se podia fazer era amenizar a dor com morfina. Quem o encontrou foi o antigo dono, que por sinal, quando vinha cobrar o aluguel, moramos de aluguel ali uns anos antes do meu pai comprar a casa. Nunca entrava, ficava na porta. Meu pai convidava e ele não entrava. Se bem que é compreensível, afinal, deve ter sido chocante para ele, já que foi ele que encontrou o pai enforcado numa manhã. Minha mãe é católica fervorosa, de rezar o terço todas as noites. Como católica, ela até hoje não acredita muito nessas coisas, diferente do meu pai, que foi criado no kardecismo. Logo que nós mudamos, ela nos contou que aconteceu com ela uma coisa para a qual não tem explicação. Diz que estava na cozinha, preparando o almoço, e estava sozinha, pois na época estudávamos de manhã. Ela jura que ela viu alguém de pé, pelo canto do olho, atrás dela no fogão. Foi um susto, pois ela achou que o meu pai tinha chegado e passado para o quarto, que ficava depois da cozinha. E quando chamou, se virou, não havia ninguém na casa além dela. Meu pai não é de comentar muito essas coisas, apesar do meu avô paterno seguir o kardecismo. Das poucas vezes que comentou algo, contou que já ouviu uma pessoa, parecia uma mulher, chorando na porta dos fundos, bem baixinho. Disse que certa vez viu uma pessoa na sala, quando levantou de madrugada para ir ao banheiro. Era um homem de terno, parado no canto, mais afastado e escuro, perto da porta que vai para a rua. Ele comenta que achou que ainda estava meio dormindo, ou seja, meio que deletou isso. Tem épocas que ele não fica, até hoje, vendo TV até tarde. Já comentou que por vezes está vendo TV e tem a nítida sensação de que sombras passam pela janela basculante do pátio. Sem contar que em determinadas vezes, e isso não tem hora, ele passa para o banheiro e os pelos do braço dele literalmente se erguem. Por várias vezes ele me mostrou isso acontecer. Logo que nós mudamos, ele não ficava aqui sozinho de noite. Se eu e minha mãe saíssemos, independente da hora, ele saía também. Ia a um café, mas não ficava sozinho aqui. Bom, isso foi nos primeiros anos. Tem muitas histórias, mas para contar tudo mesmo, ia virar em páginas relatos. Então mandei alguns por outros e-mails. Neste, compilei outros. Mas ainda há um último fato interessante. Minha sobrinha hoje, com 23 anos, veio para cá com 6 anos, por problemas financeiros da família da minha irmã, e reside aqui até hoje com a minha irmã. A casa é muito grande, então dividimos em duas, separando por uma porta. Ela dizia que tinha pesadelos com um homem logo que veio para cá. No pesadelo, ela dizia que acordava e saía do quarto, e sempre tinha um homem velho na escada, e ela ficava com muito medo, claro, e acordava gritando, sendo que nunca falamos sobre o suicídio da escada para ela, por motivos óbvios, né? O quarto dela ficava bem na frente. Vou enviar a foto da famosa escada.
Isso aconteceu esporadicamente, por um ano, e minha irmã ficava encanzinada pelos fatos que aconteceram com ela e conosco nos primeiros anos aqui. Uma noite, ela chamou minha irmã de madrugada e disse: "Mãe, eu sonhei com o vovô da escada. Ele me pediu perdão e eu disse que perdoava. Não sei o que, mas perdoava. Não tenho mais medo dele." Ela nunca mais sonhou com o vovô da escada, como ela descreveu. O que foi isso? Por que ela deveria perdoar este homem? Porque depois ela nunca mais sonhou com isso. Vai saber, né? Os mistérios que a gente não explica. Segue a foto da escada do relato. Hoje, o antigo quarto da escada é um banheiro. Minha irmã reformou. A foto não está muito nítida porque o sol pega direto deste lado. O quarto da minha sobrinha é bem do lado dessa escada até hoje. Abraços e parabéns para o canal. Tá aí, galera, 2 relatos aí da mesma pessoa, fantásticos. Galera, se gostaram, se inscrevam no canal, deixa aquele like aí. Não esqueçam de ativar o sininho para quando sair vídeo novo o YouTube notificar vocês. Me sigam também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá aí na tela. Quem tiver relato como esse e quiser enviar para o canal, o e-mail está na tela e na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.